Então fica a pergunta, vale a pena investir em Itaúsa? Né? Por que a gente deveria investir aí em empresas de dividendos? Muitos investidores se apegam ao fato da Itaúsa, por exemplo, de pagar ali 2 centavos, ela vai lá e anuncia lá pagamento de 2 centavos por ação, né? E meio que ridicularizam isso, né? Outros se incomodam com o fato da empresa pagar dividendos somente uma vez no ano, ou de uma outra empresa que vai lá, anuncia os dividendos e não faz o pagamento logo na sequência. E tem uma série de desculpas aqui que as pessoas, os investidores, acabam utilizando e se apegando a elas para não permanecer investido num determinado ativo, não manter esse ativo na sua carteira. E na verdade o que a gente deve fazer como investidor é não se preocupar com essa situação, né? E simplesmente escolher boas empresas e permanecer investido nelas. E é o que a gente vai mostrar aqui, né, com o exemplo da Itaúsa. Bom, e o que eu trouxer aqui, né, só fazendo um disclaimer, né, não vai ser uma recomendação de compra ou venda de qualquer ativo, tá? É só uma forma didática da gente poder entender um pouquinho o que o investidor no longo prazo deve focar, né, para conseguir realmente ter uma boa rentabilidade nos seus investimentos, na sua carteira ao longo da jornada de construção. Então vamos voltar aqui para o gráfico da cotação histórica da Itaúsa e eu trouxe aqui abaixo também uma visão do lucro líquido da Itaúsa também no longo prazo. O que a gente consegue perceber? Uma das situações que fica claro para a gente, que eu circulei aqui, é os últimos 3 anos da Itaúsa. Quando a gente olha para a cotação, o que a gente consegue perceber? Ela meio que ficou ali lateralizada, sem muito movimento, hora sobe um pouquinho, desce um pouquinho, né? E fica ali num valor médio. Né? Quando a gente olha para o lucro líquido no mesmo período, né, o que a gente consegue perceber? Também uma certa estabilidade, mas quando eu olho para o histórico, o que eu percebo? Eu percebo que o lucro líquido está no momento dos maiores lucros líquidos dessa empresa, né, quando eu olho o histórico desse lucro líquido. E quando eu olho para a cotação, eu não percebo isso. Né? Eu não percebo lá também ela acompanhando. O que isso significa para o investidor? Uma única palavra, oportunidade. Quando uma empresa se mostra ali lateralizando, sem muita oscilação na cotação, mas os seus resultados, os seus fundamentos continuam sólidos, isso significa para o investidor de longo prazo um momento de oportunidade. E quando a gente faz essa comparação de lucro versus cotação, a gente acaba encontrando bons momentos de se investir numa boa empresa e se manter posicionado para poder obter ali a sua rentabilidade de 600% e quem sabe até mais do que isso, né? Bom, e quando eu olho alguns pontos específicos do gráfico da Itaúsa ao longo da sua série histórica, além daquela questão da lateralização nos últimos anos, eu consigo perceber também bons momentos de baixa da ação, que se traduzem em boas oportunidades também para poder fazer uma entrada, um aporte ou reinvestir um dividendo que você recebeu na sua conta. E quando o investidor ele consegue identificar esses bons momentos para poder entrar na empresa, ele acaba fazendo uma compra de uma quantidade maior e isso se traduz num retorno mais expressivo do seu patrimônio. Então, esses são os pontos que o investidor de longo prazo tem que tentar focar. Qual é o momento, o bom momento para eu comprar uma determinada empresa? Então, eu tenho que perceber ali, dentro da sua variação da cotação, qual é o melhor momento para a gente poder fazer a entrada no ativo. Bom, e é isso que a gente vai falar um pouquinho. Então eu trouxe aqui uma análise, eu peguei aqui todos os dados históricos, não precisa se assustar com o gráfico, esse é uma análise aqui que eu vou trazer para poder exemplificar e ficar mais didático da gente visualizar como que a gente pode identificar bons momentos de entrada. São aqueles picos, aqueles vales, na verdade, quando a gente observa que a cotação está no momento de baixa.
né? Então o que eu fiz, né? Eu baixei aqui todos os dados históricos da Itaúsa, baixei 10 anos de dados, coloquei isso em planilha, né? Olhei ano a ano aqui para trás, né? Olhei dividendos, bonificação, fiz uma boa investigação para trazer isso tudo mastigado para você. Bom, e já que eu fiz isso, né, você poderia aí deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal, né? Você pode compartilhar esse vídeo em grupos de WhatsApp, com família, com outros investidores, né, para que eles também possam ter acesso aí a esse tipo de conteúdo. Bom, olhando esse gráfico aqui, o que é isso, né? Como é que a gente pode traduzir essa informação, né? Se você não tem muita familiaridade com esse tipo de gráfico, pode ficar tranquilo que eu vou te explicar, né? Isso aqui é o que a gente chama de curva normal, né? Então eu peguei a cotação de Itaúsa, esse ano aqui é o ano de 23, e eu identifiquei, né, como é que ela se comporta ao longo do ano, né, de um período específico, né, em termos de variação da cotação. Então o gráfico mostra para a gente que a cotação da Itaúsa ela tem um comportamento que a gente pode chamar de normal. O que é isso? Na maioria das vezes ela se encontra num valor mais específico, né, que ali na média em torno de 8,64, né, que está representado pela linha vermelha, né, e algumas vezes, né, poucas vezes aliás, né, a gente vai ver esse preço, essa cotação da Itaúsa estar próximo dos R$11, né, no momento de alta, e algumas poucas vezes também eu vou ver essa cotação ali próximo dos R$7, entre R$7 e R$8, né? E isso acontece durante um determinado período. Então, o comportamento, a frequência com que eu vejo essas cotações, elas estão representadas por essa curva. Quanto mais alto no gráfico, eu consigo ter uma frequência maior dessas cotações. Quanto mais baixo, a frequência é menor. Então, em alguns raros momentos, a Itaúsa vai estar num ponto mais alto, em alguns raros momentos, num ponto mais baixo. E olhando para esse comportamento característico, né, eu vou conseguir identificar uns bons momentos de entrada na cotação da empresa, né? Então, seria ali, abaixo dos seus R$8, já seria um preço que a gente pode considerar um bom momento de entrada, um bom momento de fazer o seu aporte, né? Bom, e se eu volto em outros anos, né, em 21 e 22, percebo que a cotação da Itaúsa ela tem o mesmo comportamento característico, né, que a gente pode considerar uma variação normal, né, alterando um pouquinho a sua média de preços, né? Um ano está um pouco mais alto, um ano está um pouco mais baixo, mas eu consigo claramente identificar boas oportunidades quando eu conheço esse comportamento, né? Somente em anos atípicos, né, se tem alguma coisa mais específica, é que eu vou ter algum ponto aqui de variação maior. Mas, no geral, boas empresas de setores perenes, elas acabam se mostrando em termos de variação com essa distribuição normal e fica fácil, ou pelo menos mais tranquilo, né, da gente identificar um bom momento ali de baixa da empresa para a gente poder fazer a nossa entrada, né? E o importante é a gente avaliar não só a cotação, né, mas linkar isso com os fundamentos da empresa. Como é que está o resultado de lucro líquido? Como é que está o endividamento dessa empresa, a gestão dela? Se ela continua fazendo o seu trabalho e for uma boa empresa, né, a gente pode olhar para essa cotação e identificar esses bons momentos de entrada, né? Então, a gente consegue perceber, né, quando que a gente deveria fazer um aporte, quando que a gente deveria evitar, porque está num momento de alta ou com um preço mais elevado. Bom, e fazendo um exercício aqui de uma comparação da Itaúsa versus um rendimento em renda fixa, né? Como é que ficaria isso? Então eu peguei aqui, usando aqueles mesmos dados, né, uma avaliação de um investimento nos últimos 10 anos em Itaúsa versus Selic. Se a gente entrasse lá em 2013 e fizesse um aporte único de R$10.000 na Selic e carregasse esse aporte investido na Selic durante 10 anos até o final de 2023, né, a gente teria enxergado ali uma valorização
de cerca de 167%. Ou seja, o que significa isso? Eu teria um aporte de 10 mil, e cresceria esse investimento, esses 10 mil se tornariam ali ao longo desses 10 anos, algo em torno de R$ 26.600, ou seja, 167% de rentabilidade em cima dos meus 10 mil. Se eu fizesse o mesmo com o Itaúsa, lá em 2013, tivesse feito um aporte único e adquirido ações da Itaúsa e reinvestisse todos os dividendos, considerando todas as bonificações, ela me traria uma rentabilidade acima dos 600%. Então percebam que só de se manter investido na Itaúsa durante esse período, eu consigo ali, reinvestindo os dividendos, alcançar essa rentabilidade ali de 600%. Uma diferença muito grande quando eu comparo com a renda fixa, e de uma forma bem simples eu consigo ali ter uma rentabilidade muito elevada ao longo de um período de 10 anos. Bom, mas aqui eu estou fazendo uma consideração que eu fiz um único aporte lá em 2013 e simplesmente carreguei essa posição durante 10 anos. Mas quando a gente olha lá aquela oportunidade de identificar bons momentos de entrada no ativo e faz isso dentro da sua carteira, perceba que você pode potencializar ainda mais esse retorno. Então aquilo que facilmente são 600%, você pode alcançar muito mais do que isso quando você faz boas entradas ao longo da sua jornada, da sua construção de patrimônio. Então imagina que ao longo desse período de 10 anos, ao invés de eu ter feito um único aporte, eu tivesse conseguido identificar bons momentos de entrada na Itaúsa e tivesse feito boas compras adquirindo muito mais ativos do que nos momentos que eu simplesmente recebo o dividendo e compro ali independente da cotação. A gente conseguiria alcançar um volume de ativos dentro da nossa carteira muito maior. E isso faz com que a gente também consiga evoluir o nosso patrimônio de forma bem significativa. Por quê? No momento que eu recebo os dividendos, nem sempre vai ser o melhor momento que eu vou ter a cotação me convidando para poder fazer o aporte na empresa. Eu tenho alguns exemplos na minha carteira pessoal, eu vou citar um exemplo, por exemplo, BB Seguridade. Como eu tinha vários ativos na minha carteira, eu possuo vários ativos na minha carteira, durante um período específico, o BB Seguridade esteve ali com uma cotação mais baixa. Então, todo o meu aporte e os meus recebimentos de dividendos, eu concentrei nessa empresa. E eu consegui montar uma boa posição nela, porque eu comprei num momento que a cotação era convidativa para poder entrar. Então, quando a gente consegue fazer isso e usar o poder da sua carteira para isso, você consegue entrar nos ativos de forma mais expressiva e acelerar o seu ganho de capital, a sua rentabilidade, fazendo esse exercício para todos os seus ativos. No momento que você recebe os dividendos da Itaúsa, não necessariamente a Itaúsa vai ser a melhor empresa para você comprar, mas quando você olha para o seu portfólio e identifica que alguma empresa que você já fez a avaliação dela e ela está dentro da sua carteira, é um bom ativo, mas está no momento de cotação baixa, você consegue fazer uma boa entrada e isso faz com que você cresça o seu patrimônio e a sua rentabilidade de forma expressiva. Eu invisto em Itaúsa há pouco mais de 8 anos. Eu comecei as minhas cotações ali de Itaúsa, as minhas compras, lá em 2016. E eu consegui fazer boas entradas nela, e carrego essa posição até hoje. E eu tenho outras ações aí que tem também um bom momento. Eu tenho posições que me acompanham desde o início da minha jornada, que a minha maior rentabilidade, se eu não me engano, tem um ativo que está com mais de 1.500%. E eu comecei essa posição também em 2016. E eu tenho ativos que têm 400%, 500%, 600%, que são posições que eu carrego há mais tempo. E você? Me conta aí nos comentários. Você tem algum ativo que você carrega há muito tempo? Qual ativo que é esse? Qual ação que você carrega há mais tempo? Quanto tempo que você tem esse ativo na sua carteira? Qual a rentabilidade? Se você conseguir identificar isso,
né, ou pelo menos traduzir isso na sua jornada, você vai entender que se manter permanecido em bons ativos é a melhor estratégia para poder buscar altas rentabilidades. Valeu?